Bom, gente, vamos lá. O meu papo, na verdade, era para falar um pouquinho sobre Fundação Rotária, tá? E deixa eu tirar a máscara aqui para ficar melhor um pouco. E aí a gente vai, por meio da Fundação Rotária, chegar no Preventório Santa Terezinha também. Primeira parte é o seguinte, nossa missão, né? Qual é a missão da Fundação Rotária? Vejam só o seguinte, a missão da Fundação Rotária é capacitar os rotarianos para que possam promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio do apoio a iniciativas de melhorias da saúde, da educação e do combate à pobreza. Então, as palavras-chave aí são capacitar e apoiar. E, para isso, é que a Fundação Rotária faz a captação de recursos, porque é esse recurso que permite que nós, rotarianos, tenhamos a capacidade, né, por meio do apoio da Fundação Rotária nos dá, de realizar as ações que nós temos para realizar. A Fundação Rotária tem mais de um século de existência, tá? Isso daí todos sabem. Tá? Existem os fundos também que nós sabemos que existem, fundo para projetos, fundo de dotação, que é um fundo que ajuda a fazer a manutenção, né, da própria fundação e da geração de recursos. Né? O fundo de dotação é um dinheiro que entra lá e esse dinheiro fica retido lá e só sai de lá os rendimentos desse recurso. E tem o fundo da polio. É importante falar da polio, até porque nós estamos no mês da polio, né? Alguns companheiros aqui do clube, inclusive, contribuíram para a polio nesse mês de outubro, tá? Inclusive aderindo àquele programa que eu já postei aqui no grupo do WhatsApp do clube, da Polio Plus Society. E a polio é a principal vitrine que a gente tem para o mundo. E eu estou falando da polio, mais uma vez, para justificar a questão da Fundação Rotária. O Rotary, hoje em dia, sem a Fundação Rotária, talvez não fosse nem metade do que é. Porque na hora que a gente acabasse a Fundação Rotária, a gente tiraria o programa polio, porque não existiria pela falta da fundação, que é quem capta o recurso, quem direciona o recurso, inclusive recebendo a contrapartida. E, por exemplo, no caso da polio, para cada dólar que a gente doa, né, a Fundação Bill e Melinda Gates doam 2. Então, a nossa contribuição, ela, na verdade, ela é um indutor de captação de mais recursos por meio da Fundação Bill e Melinda Gates. A nossa meta é estar captando em torno de uns 60 milhões de dólares por ano, e a Fundação Bill e Melinda Gates entra com 120 milhões nessa brincadeira aí. Então, se a gente doar 10 milhões, a Fundação Bill e Melinda Gates vai entrar com 20. Tá? Então, nós somos, na verdade, indutores de uma captação de um dos nossos parceiros. Acabando com a Fundação Rotária, nós também acabaríamos com os fundos Bolsa de Rotary Estudos pela Paz, que é um dos maiores programas de bolsa de estudos que tem pelo mundo. São concedidos em torno de 80 bolsas por ano, na faixa de 60 a 70 mil dólares cada bolsa. Tá? Isso em universidades de primeiríssima linha, né, como a Duke University nos Estados Unidos, como, esqueci o nome, mas é uma universidade meio relacionada à instituição religiosa que é no Japão, que é onde a família imperial japonesa frequenta, fazem seus cursos de graduação por lá. Tá? Então, esse programa também iria por água abaixo. Né? Então, eu estou falando de saúde, de prevenção de saúde, que é a polio, estou falando de um programa de bolsa de estudos, né, na paz, né, que envolve a educação, que envolve paz. Né? Os projetos que nós realizamos no mundo, né, sejam projetos mais modestos de clubes, né, como, por exemplo, os subsídios distritais, são projetos até 30 mil dólares no máximo, né, ou seja, de subsídio global, que são entre 30 mil dólares e até 1 milhão de dólares, se for o caso. Né? Então, tudo isso estaria indo por água abaixo, que é aquilo que a gente utiliza como a principal vitrine do Rotary. Então, o Rotary sem fundação perde demais a sua característica, perde demais a sua força. E muitas vezes a gente vê alguns companheiros dizendo: mas, Rafael, eu não consigo doar, porque as pessoas atrelam a doação para a Fundação Rotária no título Paul Harris no valor de $1.000. Rafael, eu não vou conseguir doar $1.000. Bom, primeiro que eu acho que a longo prazo você consegue chegar em $1.000, nem que seja você doando, sei lá, $100 por ano, né, em 10 anos tu chega em $1.000. Mas vamos supor que a pessoa não possa doar $100 por ano, que possa doar $10 por ano. E eu tinha muito essa teoria, e eu quis testar esse ano, e eu propus para a coordenação regional da Fundação Rotária no Brasil que a gente fizesse uma campanha de $10 logo em julho, logo na abertura, quando muitos clubes nem se estruturaram ainda, mas para que a gente não ficasse esperando o ano começar, que tem muitos distritos que já começam a olhar para isso já em setembro, né, porque começa a lembrar que outubro é o mês da polio, do combate à polio, né, aí começa a pensar em Fundação Rotária e se lembra de fazer alguma coisa. Eu queria que a gente já engatilhasse. Né, e o fato é que essa campanha de $10 que a gente lançou aqui no Brasil, a gente arrecadou mais de 67 mil dólares de arrecadação na base de $10. Tá? E se a gente pensar que a cada mais ou menos
$8.000 você consegue fazer um projeto de subsídio global, porque aí entra o parceiro internacional, entra a contrapartida da Fundação Rotária, né? Dividir esses 67 aí por 8, né? Vai dar aí 8 projetos de subsídio global de no mínimo $30.000. Tá? Então é como se a gente tivesse, na verdade, a gente arrecadou 60 e pouco, mas vai dar para fazer $240.000 de projetos aqui no Brasil, com essas arrecadações de $10 apenas. E eu estou falando isso como exemplo, porque uma das partes mais importantes que a gente tem quando a gente está falando de Fundação Rotária, de captação de recursos, é que não importa a quantidade que a pessoa contribui, o que importa é que ela contribua, porque a sua contribuição se soma a de vários outros companheiros, e é isso que vai ajudar a fazer a gente ter uma força muito grande em termos de captação e de realização. Sem captação, esqueçam projetos. E aí, nos projetos, é que a gente finaliza a ideia do que é a Fundação Rotária. A gente não capta recurso para fazer o banco do tio Patinhas. A gente capta recurso para fazer projeto. É para isso que a Fundação Rotária existe. No ano rotário passado, tá, 2021, foram financiados mais de 2.000 projetos. Né? A gente estava finalizando o ano, a gente estava em 1.800 e tantos projetos, que era a última informação que eu tinha tido. Já para esse semestre, eu já fui saber que foram fechados mais de 2.000 projetos no mundo todo, né? De, no mínimo, $30.000. Eu não estou falando nem de subsídio distrital, estou falando só do subsídio global. Tá? Mais de 2.000 projetos, gente. Isso é projeto pra caramba. Tá? Se vocês fizerem a conta de 2.000 vezes, no mínimo, $30.000, sendo que desses 2.000 tem projeto de 300.000, de 400.000, tem projeto de $1 milhão, é muito recurso. Tá? E detalhe, a gente, em 2015, por exemplo, 2015, 2016... Até no meu ano mesmo, 2017, 2018, a Fundação Rotária financiava em torno de 800 projetos, 800, 900 projetos por ano. E de lá para cá teve uma aceleração no volume de projetos muito grande. E por